Imagine que você tem tudo: uma casa segura, uma família amorosa, comida na mesa todos os dias. Mas, no fundo, sente que está perdendo algo. Você olha para o mundo lá fora e se pergunta: e se eu pudesse viver do meu jeito? Sem regras, sem limites, sem ninguém me dizendo o que fazer. Essa história começa com um jovem que teve exatamente esse pensamento. Um desejo de liberdade tão grande que ele não percebeu o preço que teria que pagar. Mas o que acontece depois é algo que ninguém esperava. Havia um pai com 2 filhos. O mais novo, impaciente e inquieto, decide que não quer mais esperar pelo futuro. Ele quer sua parte da herança agora. Esse pedido não era apenas incomum, mas ofensivo. Heranças só eram recebidas após a morte do pai. Pedir isso em vida era como dizer: para mim, você já morreu. Eu quero o que é meu e quero agora. O pai, surpreendentemente, não briga, não questiona, não tenta impedir. Ele simplesmente divide seus bens e entrega ao filho a parte que lhe cabia. E assim começa a jornada. Dinheiro na mão, liberdade no coração. O jovem parte para uma terra distante, longe dos olhares julgadores da família, longe de qualquer limite. E lá, ele vive. Vive como sempre quis, sem restrições. Festas, banquetes, amigos por toda parte. A vida parece perfeita. Mas aqui está um detalhe que poucos percebem: enquanto o dinheiro existe, ele nunca está sozinho. Há sempre pessoas por perto, sempre alguém para rir das suas piadas, para aplaudir suas escolhas. Só que essa alegria tem prazo de validade. O dinheiro acaba. E quando isso acontece, algo curioso acontece também: os amigos desaparecem. De repente, aquele jovem que antes era o centro das atenções se vê sozinho. Como se nunca tivesse importado de verdade. E o pior ainda estava por vir. Uma grande fome atinge aquela terra, tornando tudo ainda mais difícil. Sem dinheiro, sem amigos, sem comida. Ele precisa trabalhar, precisa fazer qualquer coisa para sobreviver. E a única oportunidade que encontra é cuidar de porcos. Agora, isso pode parecer apenas um detalhe, mas na cultura daquela época, para um judeu, isso era o auge da humilhação. Os porcos eram considerados impuros. Trabalhar com eles era o mais baixo que alguém poderia chegar. Mas ali estava ele. O tempo passa, e o desespero cresce. Ele sente fome. Uma fome que não pode ser saciada. Uma fome que o faz olhar para a comida dos porcos e desejar poder comê-la. Mas ninguém lhe dá nada. E é nesse momento, no fundo do poço, que algo acontece. Ele lembra da casa do pai. Lembra que até os empregados que trabalhavam para seu pai tinham o que comer. Lembra que, enquanto ele morre de fome, há uma mesa posta lá onde ele cresceu. E então, uma ideia surge. Ele precisa voltar. Mas como encarar o pai depois de tudo o que fez? Como olhar nos olhos daquele que ele rejeitou e implorar por um lugar na casa? Ele ensaia o que vai dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse é o plano. Ele não espera perdão. Não espera ser recebido como filho. Apenas deseja um lugar entre os servos, porque qualquer coisa é melhor do que onde ele está agora. E assim, ele começa sua caminhada de volta para casa. O que ele não imagina é que seu pai estava esperando por ele. Não apenas esperando, mas observando. Todos os dias, o pai olhava para a estrada, na esperança de ver seu filho voltar. E quando finalmente o avista ao longe, ele não espera. Não fica parado, não exige explicações. Ele corre. E isso é importante. Naquela época, homens mais velhos não corriam. Não era digno. Mas esse pai não se importa com dignidade. Ele corre ao encontro do filho, ignora sua aparência miserável, ignora suas roupas sujas, ignora tudo. E antes que o filho consiga terminar seu discurso ensaiado, o pai o abraça. Um abraço que não exige justificativas. Um abraço que diz tudo sem precisar de palavras. Mas o pai vai além. Ele não apenas recebe o filho de volta. Ele restaura sua identidade.
Ordena que tragam a melhor roupa, um anel, sandálias. O filho que voltou não será tratado como um empregado. Ele é, e sempre será, filho. E para celebrar, o pai manda preparar um grande banquete. Uma festa. Porque para ele, aquele que estava perdido foi encontrado. Agora, enquanto tudo isso acontece, há um outro personagem na história. O irmão mais velho. Ele não está feliz. Ele sempre esteve ali, sempre obedeceu, sempre fez tudo certo. E agora, vê seu irmão, que desperdiçou tudo, ser recebido como se nada tivesse acontecido. Ele se recusa a entrar na festa. E então, o pai sai para falar com ele. Diz que tudo o que tem sempre foi dele, mas que aquele momento era motivo de alegria. Porque aquele irmão que ele julgava indigno estava morto, e agora vive. Estava perdido, e foi achado. Essa história não é só sobre um filho rebelde. É sobre amor. Sobre um pai que nunca desistiu. Sobre um lar que sempre esteve de portas abertas. E talvez, sem perceber, todos nós já fomos esse filho em algum momento da vida. Ou talvez sejamos o irmão mais velho, incapazes de aceitar que a graça é dada a quem não merece. Agora eu te pergunto, quem é você nessa história? Será que você já esteve perdido sem saber que podia voltar? Ou será que conhece alguém que ainda está longe de casa? Comente aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e marque alguém que precisa ouvir isso hoje.